E aí galera, hoje eu decidi falar sobre um episódio novo que eu assisti da sexta temporada de Rick and Morty, o primeiro episódio mais ou menos. Eu só vou citar pontos importantes, então não vou ficar demorando não. Um dos pontos mais importantes que eu vi nessa sexta temporada foi o Rick. Sim, o Rick tava. O Rick faz aquele negócio lá da cidadela, dos móveis, sabe? Quando terminou a última temporada, aí acontecem os acontecimentos e fica louco. Aí é salvo pela menina, pela Beth, a outra Beth, aí vai. Aí não é gente. Aí rola ali o lance dos portais, pra quem assistiu. Que do nada a máquina de portal meio que. O Rick tava meio doidão, meio muito cansado e erra na hora lá. E assim que ele volta pro mundo dele. Acontece todos aqueles acontecimentos, negócio lá do meio do farol, sei lá, é meio doido, tá? Algo que eu consegui perceber nessa temporada é que o Rick se tortura todos esses anos por não ser o melhor Rick, ou por não ter conseguido salvar a família dele. Isso é muito meio mecânico, principalmente com aquela IA que repete a voz da mulher dela e para parecer como se não estivesse viva, para garantir que o sofrimento dele fosse eterno, como um sofrimento eterno. E aquele negócio dos velhos também foi muito triste, mas retruga isso daí. Agora vamos falar um pouco disso. Nós percebemos que o Maury é um desgraçado. Nós devemos concordar nisso. As outras temporadas abordavam muito o Maury como um personagem bonzinho, sei lá, um personagem comum. Agora a gente descobriu que o Maury é um desgraçado e foi afetado por Rick, talvez. Algo como a outra família, ele tá na outra família e o Jerry daquele outro universo ficarem daquele jeito. Mano, coitado daquele Jerry, não imagino nem o que ele sofreu. Eu vou tentar ver a HQ do Rick Mori pra tentar descobrir o que aconteceu com aquele cara, mas depois eu. Se eu conseguir achar e ver direitinho, eu faço um vídeo explicando a HQ rapidinho, tá? Mas a grande revelação bombástica foi que o Rick conseguiu achar o outro Rick e aquilo foi muito perigo, mano. Algo que a gente percebe nesse negócio é o segredo lá do Morris ser o Morris daquele Rick que foi embora, aquele Rick que matou a mulher do outro Rick. Nosso Rick bonzinho. Pra não confundir os dois, eu vou chamar de Evil Rick ou Rick Original. É um desses nomes, é muito mais legal chamar assim. Mas vamos chamar de Evil Rick porque lembra o Evil Mori. O Evil Mori é foda, bora nessa. Percebeu nessa temporada que o Rick desiste de matar o Evil, o Rick original. Vou chamar assim melhor, né? Chama de Evil Rick, mas isso é complicado chamar isso assim. Vai. O Rick ele desiste, mas ele mata. Ele, nós encontramos o Rick original depois naquela parte lá do negócio do final onde é revelado que ele tá embaixo e ele mata o Jerry original, que era um cara que só sofria, velho. É melhor ele ter morrido daquele jeito, porque ele só tava sofrendo na série, então foi algo digno para o Jerry. Me desculpa, mas Jerry, como é que você fosse incrível e fosse o Jerry que mais sofreu que eu vi ao longo da série? Eu acredito que tenha sido um filme bom pra você, porque você sofreu muito, você mereceu, parceiro. E sim, o Rick poderia ter abandonado os Smallville naquele universo, mas apesar de tudo, ele reconheceu que gostou do mal, e isso quer dizer que o Rick está se apegando aos personagens. Mais que ele diga que não se apegou quando eles estão enterrando os corpos, diz que ele não liga pra ninguém, mas ele está começando a ligar pros personagens, e eu achei interessante isso na obra. O Rick está começando a mudar um pouco, não naquele jeito radical, mas de um jeito simples. Então não vai ser tão rápido assim. Tá sendo bem devagar o todo. E também eu gostei da nova abertura. Eu achei meio da hora mostrando a Jack Stripador e vários personagens legais. É uma abertura bem interessante, bem única. Eu achei diferente do resto das aberturas que a gente vê geralmente em Rick and Morty. E foi o que eu achei mais ou menos das coisas de Rick and Morty, mais ou menos desse início ainda. Agora bora falar um pouco das teorias. Eu acredito que o Rick o original seja um Rick perigoso, se nós considerarmos que ele é o Rick, mais ou menos. Eu creio que o nosso Rick não seja o Rick mais Rick, porque ele é o Rick mais Rick. Ele não liga pra ninguém, não liga pra nada e aparenta ser bem perigoso ao todo. E ele também tem uma contraparte ao Rick. Geralmente nós vemos o nosso Rick velho, mas ele é meio mais jovem, então é complicado. E esse cara vai se dar um problema na série, eu tenho certeza. Ele talvez seja o maior inimigo do Rick em algumas temporadas, ou não sei. Ou ele talvez seja o pior inimigo do Rick. Nós não sabemos ao todo, mas Rick e Morty mostra que eles estão com um grande vilão. Só espero que não termine de um jeito ridículo. Termine pelo menos de um jeito épico, pelo amor de Deus. Porque teve uns vilões que a gente apostava muita coisa e tudo foram de rabo. Aí foi chato.
teorias à parte. Teoricamente pode ser o Rick mais inteligente, assim, para ele ter conseguido se esconder e não ter uma ética. Outra coisa, ele apresenta não poder subestimar tantos os personagens, eu não, aparentando, mas não sabemos ao todo. Considerando que ele não subestimou o Joe e finalizou ele rapidamente, sem um menos de negócio. Então, ele não subestimou o Joe, ele sabia que ia se regenerar, então é meio complicado esse Rick. E ele com certeza vai caçar nosso Rick pra matar ele por causa do negócio das armas de portal. Ele vai descobrir de algum jeito. Esse foi o vídeo, valeu galera. Falou e vemos no próximo vídeo.